nesse caso específico, eu duvido que o Luiz Barsi conheça a IRB na profundidade que a gente conhece. Duvido, duvido mesmo. Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo com a IRB, a IRBR3, né? Então, se você é acionista ou está pensando em ser acionista da IRBR3, este é um vídeo para você e fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também comenta aqui para mim se você já é acionista da IRB, se você ainda não é, está pensando em ser, porque esse vídeo vai te ajudar, tenho certeza, a decidir se você deve ou não deve investir, caso você esteja pensando, tá? E antes de falar o que está acontecendo, eu queria te mostrar o que aconteceu essa semana com o IRBR3. Como você pode ver, nesse momento o IRBR3 é cotado a R$ 1,22, uma queda aí na semana de 37,44%, bastante expressiva, só não é mais expressiva do que essa outra imagem que eu estou colocando na sua tela, que mostra aí IRBR nos seus últimos 5 anos. Né? Veja que a ação ali começou em R$ 10 e foi subindo, 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 até atingir em 31 de janeiro de 2020 R$ 41,43 e desde então ela caiu mais de 97%, valendo agora R$ 1,22, ou seja, uma das maiores quedas e mais rápidas que a gente viu nos últimos anos no mercado financeiro brasileiro. Primeiro, vamos entender o que aconteceu com a RB, né? Como que aconteceu uma destruição de valor tão grande como você acabou de ver, mais de 97%. Né? Então tudo começou quando a gestora Esquadra soltou em 2020 uma carta aberta, né, ao mercado, mostrando ali, justificando os motivos que faziam ela acreditar que a RB tinha um valor totalmente real, né, e que estava ali, elas estavam shorteando, né, ficando vendido, apostando na queda das ações da RB. Tá? Então isso aconteceu ali em janeiro de 2020 e até hoje a Esquadra continua vendido nas ações da IRBR3, tá? E ninguém melhor do que o próprio Guilherme Axé para justificar isso. Dá uma olhada. Continua short, continua vendido. Acho que a empresa é muito cara ainda. Foi uma fraude, né? Isso aí foi uma fraude clássica. Engraçado como o mercado caiu nessa, né? Lá no RAI, a empresa negociava 10 vezes o valor patrimonial dela, a empresa de resseguros. E por que ela negociava nesse preço? Porque ela tinha uma rentabilidade altíssima, né? Só que a rentabilidade era toda maquiada, né? E empresas financeiras, né? Bancos, seguradoras, elas elas têm o poder de manipulação de balanço maior do que empresas não financeiras, né? Então, mas assim, foi um case, assim, do ponto de vista de análise, muito fácil, porque era só você olhar o retorno sobre patrimônio. Se eu não me engano, era assim, era 30% de retorno sobre patrimônio e a empresa ainda dizia que ia para 40%. Quer dizer, não tem negócio no mundo intensivo e capital que tem um retorno de 30% a 40%. E que esse cara, ele redescobriu o resseguro no mundo, né? Porque a indústria de resseguro tem retornos pífios, né? Com exceção de, talvez, da Berkshire Hathaway, mas é muito específico os motivos lá dele, né? Mas a análise foi muito simples, assim, o top-down, assim, o mais importante, né? O que depois o que foi difícil foi tentar descobrir da onde vem a fraude, né? Da onde vem a fraude. Então, mas não vinha de um lugar só, vinham de diversos lugares. E a turma era gulosa, né? Para projetar 40% de retorno sobre patrimônio, porque. Mas, enfim, foi simples, a análise foi simples, assim, você não precisava ser. Você não precisava ser nenhum especialista em resseguros para detectar que tinha uma coisa ali muito errada, mas muito errada. E tá lá, né? A gente fez um trabalho aí que a gente publicou, tá no nosso site, inclusive, se alguém tiver curiosidade. Mas eu acho ainda tá a empresa é muito cara, ainda está num processo super complexo ainda de virar o balanço dela. Ela dá algumas indicações assim de níveis de sinistralidade que se você começa a trabalhar com aquelas indicações, você vê que o futuro dela em termos de rentabilidade ainda vai ser muito difícil, mesmo com o negócio estabilizando. Então,
Aliás, o que foi curioso, porque durante o ano passado, para quem acompanhou um pouquinho mais de perto, acho que o João deve ter acompanhado de alguma forma, teve uma hora que o Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, o IRB, anunciou informalmente que a Berkshire Hathaway estava comprando ações do IRB. Ali foi o momento onde eu congelei. Eu congelei, porque, pelo amor de Deus, cara, o Buffett é o cara que mais conhece resseguro no mundo. Ele está comprando a empresa que eu olho assim, assim, não pode ser verdade. Quando eu vi aquilo, não pode ser verdade, mas o cara está dizendo e vai fraudar a base acionária, é muito louco isso, né? Foi o que ele estava fazendo, né? Estava fraudando a base acionária. Enfim, mas não, essa ação ainda vai cair mais. No entanto, diante de uma queda tão grande como essa que a gente viu, muitos grandes investidores começaram a comprar ações da IRB, acreditando que em algum momento ela poderia se recuperar. Tá? E entre um desses grandes investidores que está comprando IRB está o Luiz Barsi, né, o maior CPF da Bolsa Brasileira, que inclusive comentou recentemente sobre esse investimento que ele fez. Dá uma olhada. Eu interpreto o seguinte: a IRB é uma empresa que tem dois grandes acionistas. Os dois maiores acionistas da IRB são dois bancos. E não é o Warren Buffett, não. Não, não é. Não, porque Fake news. Alguém já Fake news. insinuou que talvez ele fosse participar de uma estrutura melhor em termos de seguro. Mas são o Bradesco, tá certo? E o Itaú. Eu costumo dizer o seguinte: eu interpretei que tanto o Bradesco como o Itaú, eles foram responsáveis por indicar aquele gestor que fez e que promoveu, né, uma administração fraudulenta. Está correto? Hoje é voz corrente disso. E o próprio administrador está sendo processado nos Estados Unidos em virtude de ter relatado e oferecido informações não válidas, tá certo? Informações. Então, o que aconteceu? Esse administrador, ele teve a oportunidade de apresentar lucros inexistentes, lucros que não haviam, que não existiam. Então, o que aconteceu? Esses lucros inexistentes tiveram um benfeitor ou dois benfeitores maiores. Eles foram através de dividendos, é isso? Lucros inexistentes, dividendos indevidos. Foram destinados a quem? Foram destinados ao Bradesco e ao Itaú. Então, a responsabilidade de fazer ressurgir essa empresa está na mão deles, tá? Não está na mão dos acionistas. Não foram os acionistas que promoveram a administração fraudulenta. Então, o que aconteceu? Isso gerou o quê? Gerou uma preocupação muito grande, acredito eu, para esses próprios acionistas, e eles acabaram buscando o quê? Buscando fazer com que a empresa tivesse uma auditoria profunda, não é isso? E que pudesse reapresentar os balanços dentro daqueles critérios normais. Isso foi feito. Teve um economista que fez uma auditoria geral, profunda, não é isso? Republicou todos os balanços e chegou na conclusão que a empresa reunia condições de ressurgir, tá certo? Então, enquanto isso, a grande maioria das casas de análise, né, que nem todas são casas de análise, algumas são casas de apostas, tá correto? Então, essas casas de análise houveram por bem locar uma quantidade grande de ações, sabendo que aquela empresa não ia gerar um lucro, tá entendendo? E foram, através das locações, foram pressionando o papel de forma tal que ele chegou a um preço aí de 2,02, 2,03. É isso. Só que nós tivemos a oportunidade de estar presente numa reunião onde ficou claro, né, que a empresa havia chegado num ponto ruim e que agora havia sido colocada novamente numa posição de continuar a se recuperar, e continuar a dar resultado. Só que ficou claro também que a empresa precisaria o quê? Precisaria uma capitalização para poder fazer com que houvesse novos contratos, tá entendendo? Então, eu acredito, como acreditei na Unipar,
eu acredito que ela possa, dentro de algum tempo, porque isso é desde 2020. Então, está muito pequeno ainda o tempo, né? Então, eu acredito que ela vai assumir uma recuperação boa. Então veja que a gente está aqui diante de uma batalha de gigantes, né? A gente tem Bradesco, Banco do Brasil, Luiz Barsi, Esquadra e outros grandes players interessados no sucesso ou não da IRB, né? Da IRB3. Então, essa semana saiu a notícia tão esperada por todos. Dá uma olhada. IRB, né? IRBR3, fecha em queda de 12,86% na sexta, após oferta das ações de 1,2 bilhão de reais a R$1 cada ação. Né? Na semana o papel caiu 38%, como você pode ver. E tudo isso está acontecendo por uma questão regulatória, né? Porque senão ela não tem liquidez para manter as suas operações. E eu estou recebendo muitas perguntas como a seguinte: vale ou não vale a pena investir em RBR3? A primeira coisa que você precisa entender é que RB é um caso clássico de turnaround, tá? E o que é isso, né? Turnaround é quando uma empresa está muito mal, está indo por um caminho e ela está vendo que ela pode ir até a falência, né? Ou mesmo uma recuperação judicial, e ela resolve mudar de rota, né? Fazer um turnaround, tá? Então é isso que está acontecendo com a IRB, né? Eles estão mudando o negócio, mudaram toda a administração, porque a administração realmente foi fraudulenta, tá? E aqui é o ponto crucial desse vídeo que você precisa entender, né? Ela está tentando fazer o turnaround, mas a pergunta é, ela vai conseguir? A verdade é que ninguém sabe, mas estatisticamente falando, isso é muito difícil de acontecer. Apenas 20% das empresas conseguem sair dessa situação. Então, mesmo que ela consiga, isto, além de levar muito tempo, é uma caixa preta total. Ninguém, de fato, sabe o que pode acontecer ali. Então, o que você precisa entender é que não existe resposta certa se vale ou não vale a pena. Mas aqui tem algo muito importante que você precisa fazer. Caso você decida investir, você tem que colocar o dinheiro da pinga aqui e não do leite, como fez o Barsi, né? Você sabe que o grosso do dinheiro do Barsi está ali em ações de dividendo, né? Essa é a estratégia dele. Então, o sucesso ou o fracasso da RB não vai fazer a mínima diferença no patrimônio do Barsi. Então, faça como ele, né? Caso você queira fazer um investimento em RB, porque você acredita nesse turnaround, coloque o dinheiro da pinga, coloque um dinheiro que, caso dê tudo errado, não afete o seu patrimônio, pois você tem que lembrar o seguinte: risco se controla pela exposição. Quanto menor a probabilidade daquilo dar certo, menos dinheiro você deve colocar naquilo. Agora, diz para mim aqui nos comentários, você já investe em RBR3 ou pretende investir? Tá? Isso é muito importante para mim, para que eu saiba que tipo de vídeo você quer que eu continue fazendo aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, é importante que você deixe seu like para eu fazer sobre outras empresas da Bolsa. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. E compartilhe esse vídeo com um amigo ou um grupo de amigos que está pensando em entrar, né, nesse aumento de capital da RB ou comprar aí a mercado mesmo. É importante que ele entenda os riscos disso, porque existe grandes players dos dois lados, né, que estão apostando na alta e estão apostando na queda. É importante que você compreenda os riscos antes de investir o seu dinheiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não deixou o seu like, ainda deixe. E um forte abraço. Até a próxima.